Eu quero dizer uma palavra de gratidão a Deus. Vou falar aqui, mas vou tecer mais detalhes no fellowship. Mas aqui a minha palavra de gratidão a Deus por mais um ano de ministério, 21 anos, que Deus tem me concedido através de sua graça, para que eu continue cumprindo o chamado. 21 anos de Sara. Lembro alguns dias atrás, né? Ela estava pequenininha, assim como, quem sabe aí, como o Thomas. Eu acho que ele é menorzinho ainda. Já ficava naquele banco ali, naquele primeiro banco, sentadinha. Eu lembro ela de vestido cor de vinho, veludo, uns cachinhos no cabelo, olhando para mim aqui pregando. Né? A Priscila estava nos planos do Senhor ainda. E hoje eu vejo ela tocando esse hino muito, muito abençoado, que ela tocou agora e cantou conosco o último hino. É uma alegria muito grande. E poder estar de pé depois de 25 anos de casado é muita experiência vivida. E, meus irmãos, não são sempre flores. Quem disse que seria só flores? Mas a certeza da vitória na caminhada. Temos passado por lutas, como diz a letra de um hino, umas terríveis, cruéis, mas Deus tem livrado os seus servos fiéis. Esse hino aprendi muito cedo. Mas o mais importante é que temos passado, não temos nos destruído nelas. Temos passado por elas, passado por lutas. E estamos aqui contando a vitória. Hoje, Dia das Mães, sempre também na nossa celebração de casamento, de ordenação e de Sara, está sempre na mesma data do Dia das Mães. Por isso, a celebração também pelas mães, ainda, graças a Deus, tenho a minha. A Patrícia não tem mais, nem pai nem a mãe. O meu pai está na glória com o Senhor. Mas a mãe está viva, falei com ela sábado, e como foi muito gratificante para mim cantar com a minha família, com a minha mãe, orar, e mesmo distante, mas usando a tecnologia, poder sentir esse calor de ter a mãe por perto. Por isso, hoje nós vamos meditar, meus irmãos, uma palavra para o Dia das Mães. Quero nesta noite saudar a cada uma das mães com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero também saudar a cada um de você que se preparou para vir a este culto. Vamos ler texto de Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 31, verso 28 a 29, que diz assim: os filhos a respeitam e dela falam bem. O marido não economiza elogios. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas. Vou ler em outra versão também, que diz assim: os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui para ministrar a Tua palavra. Usa-me como poder em Tuas mãos, assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o tema Mães de Fé. Será que pode estar no telão? Mães de Fé. No Dia das Mães, vamos falar para as mães. E observar que a palavra de Deus, quando fala para as mães, fala para todos nós. Não há data que possa competir com esse dia, irmãos. Não deve existir nada que impeça o brilho desta data. Dia das Mães. Nem todos celebram da mesma forma. Nem todos
celebram com a mesma intensidade. Há alguns que nessa data não ficam tão felizes assim, seja porque a mãe já não está entre nós e ficou a saudade, ou seja por ter experiências não tão agradáveis com a mãe. Mas, de todas as maneiras, a data do Dia das Mães é uma data que deve ser celebrada, respeitada por todos nós. Amados irmãos, a palavra de Deus traz um elogio para as mães, e você leu comigo um texto do livro de Provérbios. Os seus filhos se levantam e a elogiam, e o seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. Quando nós lemos no Novo Testamento um texto da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5, nós encontramos assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por isso nós vamos falar nessa noite sobre o tema Mães de Fé. O que nós encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo? O apóstolo Paulo estava iniciando o seu ministério ali junto com Timóteo. Ele precisava ir para outras regiões para começar um novo trabalho, e precisava deixar Timóteo sendo responsável pela igreja. Timóteo era jovem e ele enfrentava muitas dificuldades. Chegou ao momento em que Paulo disse para Timóteo: olha, eu conheço a fé que você tem, uma fé que primeiro habitou na sua mãe, na sua avó, digo, e na sua mãe, e que agora habita em você. Uma fé não fingida. Amados irmãos, a base para uma vida de ministério, para uma vida de serviço ao Senhor, para uma vida de êxito, em meio a tantas adversidades e problemas, certamente é uma fé real. A base para uma vida é ter uma fé real, é ter uma fé não fingida. É bastante comum ouvirmos falar a respeito de Timóteo, o filho na fé do apóstolo Paulo. E quando lemos esse texto e ouvimos pregações e sermões sobre esse texto, geralmente o foco é o discipulado que Timóteo teve do apóstolo Paulo. Mas nesse texto aqui que trago para a reflexão da nossa mensagem nesta noite, há algo muitíssimo importante que Paulo não poderia dar a Timóteo. Por mais que ele quisesse, ele não poderia fazer isso com o seu filho na fé, Timóteo, porque é algo que deve ser trabalhado desde a pequena idade, desde a idade infantil, desde os primeiros anos. Aliás, muitas mães começam a falar de Jesus, começam a trabalhar a fé cristã para os seus filhos desde o dia que eles estão no ventre. Já ouvi muita mãe dizer que colocava a mão no ventre e orava ao Senhor, pedindo pelo filho, e cantava ao Senhor, e como o filho mexia dentro do seu corpo. Ainda não tinha nascido, não tinha visto a luz do dia, mas já estava recebendo os ensinamentos da palavra de Deus. Chegou o momento na vida de Timóteo que ele precisou recorrer aos ensinamentos que tinha recebido de sua mãe e de sua avó. Uma mãe chamada Lóide ensinou a sua filha Eunice a respeito da fé cristã. Uma fé que suportava dias difíceis. Vocês percebem que o texto não diz que o pai ensinou a ele, mas que a mãe ensinou a ele. E Eunice não ensinou a Timóteo uma fé fingida,
uma fé que vai de acordo com o circunstancial da vida, uma fé que vai de acordo com o que as pessoas querem, mas uma fé real, uma fé capaz de fazer qualquer pessoa manter o foco, uma fé que existe para a glória de Deus. Timóteo desde cedo começou a aprender isso dentro da sua própria casa, a sua própria família. Entre tantas coisas que a irmã Lloyd ensinou a sua filha Eunice, a mais importante foi como caminhar na fé. Como caminhar na jornada da vida, aprendendo a usar uma fé real. A irmã Lloyd foi uma mãe de fé. A irmã Lloyd foi uma mãe de fé. Um dia Lloyd partiu para estar com o Senhor. E ficou Eunice agora com a responsabilidade de ensinar a família, ou continuar ensinando a família sobre a fé cristã. Uma fé que não morre. Uma fé capaz de levar qualquer pessoa a superar qualquer desafio. Eunice agora começou a lembrar de como a sua mãe Lloyd foi elogiada em casa. Como ela foi elogiada diante da família por ser uma mulher de fé. Não é difícil ouvir esse elogio hoje. Hoje nós temos ouvido esse elogio, dizer assim para uma mãe: ali vai uma mãe de fé. Eu conheço uma mulher de fé. Eu conheço uma mãe de fé. Minha mãe é uma mãe de fé. Sua mãe é uma mãe de fé. Amados irmãos, Eunice agora lembra de como aprendeu, de qual foi o processo para chegar a conhecer uma fé que não morre pelo circunstancial da vida. Uma fé que não se entrega aos problemas, nem às dores. Uma fé que valoriza cada lágrima e coloca cada problema no seu devido lugar. Uma fé que não foca só com os problemas, ou com as perdas da vida, ou com o circunstancial, mas uma fé que olha para Deus, para Cristo Jesus. Ela começou a lembrar desses ensinamentos, e ela agora precisava ser algo muito mais do que ela pensava. Uma vez que a Lloyd não estava mais entre elas, ela agora precisava ser o exemplo. E aqui, uma mãe ensinando ao seu filho o caminho da fé. Ela não poderia abrir os textos sagrados. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito, mas ela não podia abrir os textos sagrados e ler a história de Abraão, a história de Moisés, a história dos nossos heróis da fé, e não ser o exemplo da fé em casa. Ela não poderia confrontar Timóteo, dizendo: Timóteo, seja um jovem de fé, porque Abraão foi, porque Moisés foi, porque tantos profetas de Deus se apresentaram e foram homens de fé na vida. Mas Timóteo precisava ver isso dentro da própria casa. Assim como Eunice viu na casa dela com a sua mãe Lloyd, Timóteo precisava ver esse exemplo dentro da casa, mas agora de Eunice. Eunice precisava agora colocar em prática tudo o que aprendeu, para que Timóteo pudesse ser um homem de fé, e não uma fé qualquer, não uma fé fingida, mas uma fé real. Sabe, irmãos, quando acontece um problema, ele não está fingindo ser um problema. Eu queria que você refletisse comigo nesse ponto tão importante. Quando nós enfrentamos adversidades na vida, essas adversidades, não fingem que são, elas são de fato. Quando chega um problema para você resolver, ele não chega fingindo que vai destruir. Se você deixar, ele vai destruir sua fé, sua esperança, sua coragem. Mas se sua fé for real, não há problema que destrua. Não há adversidade que destrua. Por isso, essa expressão, sua fé não fingida, disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Amados irmãos, devemos enfrentar os nossos desafios e nossos problemas com uma fé real.
Quero aplicar isso para a nossa vida. Para Eunice, sua mãe foi um exemplo de como lidar com os problemas, com as lágrimas, com as perdas da vida, com os desafios da vida. E a fé que a mãe de Eunice tinha, a irmã Lloyd, era uma fé real. Mas Eunice agora precisava ensinar da mesma forma, preste atenção, da mesma forma para o filho Timóteo. Sabe o que está acontecendo hoje em nossos dias? Há um ensinamento, há um comportamento que diz assim: no tempo dos pais era um, mas agora é o tempo dos filhos, é outra forma de criar, é outra forma de interagir, é outra forma de interpretar. E se seguirmos esse ensinamento, vamos dizer, há uma outra forma de fé, mas a Bíblia não diz isso. O texto diz: da mesma forma que foi encontrado a fé em Lloyd, foi encontrado em Eunice e Timóteo, você tem essa mesma fé. Assim que passam as gerações, mas a mesma educação, ou melhor, a educação deve ser a mesma. A fé deve ser uma só. Ora, como vamos aceitar que a fé dos nossos pais e nossos avós eram mais fortes do que a nossa? Que tipo de filho somos? O texto é bem claro que diz que a mesma fé na casa de Lloyd, na casa de Eunice, e que agora habitava em Timóteo. E ele precisava então pregar, ensinar, conviver com os irmãos com essa mesma fé, uma fé não fingida. Irmãos, uma mãe de fé ensina sendo o exemplo. Como poderia esquecer a ocasião? Como Eunice poderia esquecer a ocasião em que sentavam juntas sua mãe e ela, Lloyd e Eunice, e de joelhos oravam ao Senhor, lado a lado, vencendo as dificuldades da vida. Assim como Lloyd foi um exemplo para Eunice como mãe, Eunice deveria estar sendo um exemplo para Timóteo como filho. Deveria sentar com o filho e ler o texto sagrado. Deveria se ajoelhar com o filho, lado a lado, e ensinar o que significa uma fé capaz de fazer qualquer um suportar qualquer situação difícil nesta vida. Não vamos aceitar esse tipo de ensinamento que diz que no passado os nossos avós eram mais fiéis e que os nossos pais se tornaram menos fiéis e que agora os filhos talvez conheçam alguma coisa sobre fé. Quiçá os netos dos netos talvez não encontrem mais ensinamento de fé. O que estamos vendo hoje em dia são pessoas querendo traduzir a fé como algo que paira a magia. Traduzir a fé como algo que só transporta você para os pastos verdejantes. Mas a fé que a Bíblia nos ensina, a fé que a palavra de Deus nos ensina, é uma fé capaz de guiar você tanto quando está nos pastos verdejantes, quando está trabalhando ou vivendo nos vales da vida, tanto navegando em águas tranquilas, como também em tempestades. A fé deve ser a mesma. Por isso Paulo disse: Timóteo, tu vais enfrentar um grande desafio, mas olha o ensino da tua mãe, reconhece o ensino da tua avó, porque a fé é a mesma, e é uma fé não fingida. Queridos irmãos, que tipo de fé tem sido a sua? Você finge estar vivo? Estou caminhando para a conclusão. Você finge respirar? É possível fingir respirar? É possível fingir que está vivo? Há uma brincadeira infantil, acho que você brincou muito esse tipo de brincadeira, que era fingir de morto. Lembra disso? Mas o tempo passa, meu irmão. O tempo passa, minha irmã. E na vida real adulta ninguém se finge de morto. Você lembra dessa brincadeira quando criança? Mas agora a vida é outra.
A vida adulta traz responsabilidades e nós não podemos nos fingir de morto nem de vivo. A vida é real. Você já imaginou o problema que viver com alguém que finge o tempo todo? Você já imaginou quão difícil é viver com alguém que finge o tempo todo? Finge estar feliz e se torna um problema. Finge estar triste e consegue fazer tantas inimizades. Finge amar e magoa todos que rodeiam. Finge ser corajoso, mas é o primeiro a correr. Finge ser amigo, mas abandona nas primeiras horas da dificuldade. Todavia, o pior dos fingimentos é fingir que tem fé em Deus. Esse é o pior de todos os fingimentos. Por isso, Paulo disse para Timóteo: recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em Lóide a sua avó, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Nossa profunda gratidão às mães de fé da nossa era, do nosso tempo, que tem transformado uma família inteira, que tem trazido aos pés do Senhor uma família inteira, dando de si, fazendo sacrifício tamanho para cumprir a missão dia após dia. Nossa profunda gratidão às nossas mães de fé. Nossa profunda gratidão às mães de fé que nos têm inspirado, que têm inspirado seus filhos, sua família, a jamais desistir de confiar no Senhor. A Bíblia diz que se uma mãe falhar com seu filho, Deus não falhará. Por isso quero recordar, concluindo a mensagem desta noite, dedicado às mães, dizendo assim: livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. Será que uma mãe pode esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Você que é mãe, você que é filho, você que é filha nesta noite, se você passou pela experiência de ser esquecido por sua mãe, por seu pai, por seu cônjuge, por seu amigo, por um parente seu, saiba, Deus não esqueceu de você. O profeta Isaías diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Você quer ser uma mãe de fé? Se ainda não é, você quer ser uma mãe de fé? Venha para Jesus. Você que é filho, que é pai, que é filha, que está aqui nesta noite, quer ser uma pessoa de uma fé não fingida? Venha para Jesus. Hoje, não deixe para amanhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.